Fundo imobiliário, o RBR11 nas suas mínimas históricas. Seria esse o melhor momento para se investir nesse fundo de papel? É o que vamos analisar no vídeo de hoje. Também iremos procurar entender o motivo dessa queda aqui de quase 20% nos últimos 12 meses. Salve, salve investidores, beleza? Me chamo Lucas. Sou investidor de fundos imobiliários, assim como muitos de vocês. Meu objetivo é compartilhar com vocês estudos, análises e também a minha trajetória investindo em fundos imobiliários. Minha meta ao longo prazo é viver de renda passiva através dos dividendos que eu receber dos fundos imobiliários que eu invisto. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aí no canal, deixe seu like, deixe aí nos comentários se você é cotista do fundo imobiliário URBR11. Ou se não é, se no futuro pretende ser. Peço também para que você me siga lá no Instagram, você que está assistindo o vídeo que ainda não me segue. Vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário. Lembro também que o vídeo não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo. Eu simplesmente compartilho com vocês estudos e análises que eu faço sobre fundos imobiliários. Investir ou não em um fundo imobiliário é de total responsabilidade sua. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Como eu mencionei, o RBR11 ele é um fundo de papel. Ele é considerado um fundo high yield. Isso quer dizer o quê? Que ele proporciona uma alta rentabilidade, porém, ele também tem um risco maior do que outros fundos imobiliários do mesmo segmento. Na última sexta-feira, dia 14/4, ele fechou custando aqui R$ 87,50. Então, esse foi a sua mínima histórica dos últimos 4 anos. Se pegarmos o gráfico maior aqui, desde 2020 até agora, na última sexta-feira, esse foi o menor preço de negociação do URBR11. Ele já chegou a custar aqui na faixa dos R$ 143. Voltando aqui, nós podemos ver que seu dividend yield está de 19,61%. Então, um ótimo dividend yield. Porém, deve-se lembrar que esse dividend yield está elevado assim por causa da sua cotação, que caiu bastante. Automaticamente, quando a cotação de um fundo ele cai, seu dividend yield ele fica maior. Nos últimos 12 meses, ele pagou aqui o valor de R$ 17,16 por cada cota. Ele está com uma desvalorização nos últimos 12 meses de aproximadamente 20% e somente nesse mês atual de abril ele já caiu aqui um pouco mais de 5%. Descendo aqui, nós podemos ver que seu valor patrimonial, que seria o seu preço justo, é os R$ 99,33. Mas como vimos lá em cima, está custando R$ 87,50. Então está bem abaixo do que seria o seu preço justo. O seu P sobre VP está de 0,88. Isso quer dizer, em pormenores, que ele está com desconto de 12% para o que seria o seu preço justo. Isso quer dizer o quê? Que ele tem um patrimônio aqui de R$ 1.159.000.000, porém, por causa desse desconto de 12%, o mercado só está disposto a pagar nele no momento R$ 1.021.000.000. Ele tem aqui um pouco mais de R$ 104 milhões em caixa disponível para futuros investimentos. Então ele tem assim um bom caixa disponível. Além disso, ele conta com 92 mil cotistas. Tem uma excelente liquidez média diária superior a 3,1 milhões de reais e tem participação no índice Infix de quase 1%. Nascendo aqui, nós podemos ver que seu último rendimento anunciado foi aqui de R$ 1,33. Ele sempre anuncia aqui no último dia útil de cada mês e ele vai fazer seu pagamento no dia de hoje, dia 17/4. Lembrando que esse dividendo aqui é correspondente ao mês de março, não ao mês de abril. O dividendo ele é correspondente ao mês que ele anuncia os dividendos, não ao mês que ele paga os dividendos. E aqui embaixo vocês podem ver o histórico de pagamento de dividendos do URBR11. Diferente dos fundos imobiliários de tijolo, que têm ali dividendos muito próximos, não oscilam bastante, fundos de papel como esse, ele oscila bastante seus dividendos, porque a sua rentabilidade no mês depende muito dos índices que ele tem como referência nos seus CRIs, que nós vamos ver mais adiante lá no relatório gerencial dele. Porém, nota-se algo positivo aqui nele, que ele dificilmente paga um valor inferior a R$ 1 ao mês. E pelo seu preço atual de R$ 87,50, então quem investir nele hoje garantirá pelo menos assim 1% ao mês de rendimento. Lembrando, não é recomendação de compra. Vindo aqui agora no seu relatório gerencial, vamos entender um pouquinho melhor como é que esse fundo ele funciona. Primeiramente, vamos ver aqui qual é o seu objetivo. O gestor ele diz o seguinte: o fundo imobiliário tem como foco na compra de certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. Ele foi um fundo que teve início lá em novembro de 2019. Ele tem aqui uma taxa de administração de 0,25% ao ano.
tem também uma taxa de gestão de 0,95% ao ano e uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IPCA mais 7%. Depois, recomendo vocês lerem aqui os comentários do gestor, a consideração dele, que ele vai falar a situação atual da economia e algumas movimentações que ele realizou no fundo URBR11. Porém, aqui não tem nada muito relevante para se comentar, mas como mencionei, recomendo que vocês leiam. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, vamos ver como está distribuído o seu CRIs. Atualmente, praticamente quase seu patrimônio total, quase 100% do seu patrimônio estão investidos em CRIs. E aqui vocês podem conferir alguns deles. A letra está um pouco pequena, mas eu acho que vocês conseguem aqui. Nota-se aqui o seguinte, que os seus CRIs estão indexados aos seguintes índices. Aqui nós podemos ver quais os indexadores dos seus CRIs. No momento, 83,9% dos seus CRIs estão indexados ao índice IPCA, então praticamente a sua rentabilidade dependerá muito de como o IPCA ele for a cada mês. Se o IPCA ele ficar alto, automaticamente o URBR11 ele pagará bons rendimentos aos seus cotistas. Porém, se ele ficar negativo, automaticamente seus dividendos vão sim diminuir. Além do IPCA, ele usa aqui também o IGPM, que corresponde a 5,8%, e também o CDI, que corresponde a 10,3% dos seus CRIs. Ao lado aqui também nós podemos conferir a taxa média de juros dos seus CRIs correspondente ao IPCA, que fica aqui de 12,90%, ao IGPM, que fica de 11,20% e ao CDI, que fica de 10%. Então, realmente são rentabilidades muito altas. E quando um fundo de papel ele tem uma rentabilidade muito alta, maior os seus riscos também. Deve-se levar isso em consideração ao querer investir em fundos como o URBR11. Depois recomendo vocês analisarem esse gráfico aqui de ativos da carteira dele, que ele dá algumas informações muito importantes, como por exemplo, atualmente ele tem aqui um pouco mais de R$ 1 bilhão investidos apenas em CRIs. Isso corresponde a 90,4% do seu patrimônio atual. Aqui no finalzinho que eu recomendo vocês depois a analisar esse gráfico aqui, onde ele mostra todos os CRIs que atualmente ele investe. Esse gráfico nos dá algumas informações muito relevantes, como por exemplo, ele mostra que a taxa média de juros dos seus CRIs está na faixa aqui dos 12,53%. Também no momento ele tem aqui 1 bilhão e 45 milhões de reais investidos apenas em CRIs. Isso corresponde a 90,4% de todo o seu patrimônio atual. E um ponto muito importante também é essa última coluna aqui, onde ele mostra a inadimplência. No momento, ela está de 2,56%. Como ele mexe em ativos de loteamento, multipropriedade, de multipropriedade, então às vezes acaba tendo assim um calote ali, outro K, mas são coisas pequenas que não impactam muito na rentabilidade do fundo. Diferente dos outros fundos da EVA11, HCTR11, que levaram grandes calotes dos seus devedores, o que não é o caso aqui do URBR11, alto que pudesse impactar nos seus dividendos. Então, muitos se perguntam qual o motivo então dele ter caído dessa maneira, né? Aproximadamente aí 20%. Creio eu que isso tenha sido por causa do medo que alguns investidores começaram a ter ao ver fundos como HCTR11, DEVA11 sofrerem calotes e começaram a pensar que o RBR11 também poderia sofrer calotes. Já como eu mencionei, ele é um fundo sim arriscado, assim como o DEVA11 e o HCTR11. Então, muitas pessoas começam a pensar, se um sofreu por causa de calote, o outro também pode sofrer. Então, no meu ver, isso foi o que acabou fazendo com que muitos investidores vendessem as suas cotas do URBR11 e automaticamente a sua cotação ela caísse. Mas como eu mencionei também, até no momento não tem nenhum fato relevante sobre um calote no URBR11. É um fundo que continua assim rendendo bons dividendos aos seus cotistas. E nesse preço atual de R$ 87,50, ele continuará entregando assim um rendimento superior a 1% ao mês. Só como referência, no mês de março aqui, a sua rentabilidade vai ser de 1,41%. Então, uma excelente rentabilidade. Agora fica a critério de cada um de vocês ver se realmente vale a pena investir nesse fundo, se ele se encaixa nos seus critérios de investimentos. Ele é um fundo mais arriscado, como eu mencionei, entrega bons rendimentos, porém tem
os seus riscos. E os seus riscos seriam justamente calotes que ele poderia sofrer dos seus devedores. Beleza? Pessoal, eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário também. Muito obrigado e até o próximo vídeo.